os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, o soberano. Tu és Senhor, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, o Todo-Poderoso. Tu és Senhor. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Amados irmãos e amadas irmãs, aplicando logo de início um bordão que temos utilizado desde o princípio de nossas conversas a respeito do tema em questão, repito que tudo se refere a nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. E dando sequência à série O Discipulado na Igreja de Deus, abordaremos hoje aquilo que eu poderia chamar de capítulo 10, cujo tema é a segunda parte da libertação, que, conforme sabemos, é o segundo estágio do processo da redenção. Considero apropriado repetirmos que esta preleção ficará à disposição de qualquer pessoa que tenha acesso a ela na plataforma YouTube, mesmo que se trate de alguém de fora da Igreja de Deus. Por isso, repetirei algumas frases já pronunciadas em santas convocações anteriores. No decurso dessas conversas passadas, tenho enfatizado a obrigatoriedade indiscutível de que o Messias
o Cristo de Deus, deve ser o modelo único, imprescindível e insubstituível para o discipulado. E, portanto, não nos cabe, não devemos e não podemos usar padrões humanos para formar discípulos. E tenho insistido também em sustentar com firmeza que é impossível que nos tornemos discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus, se mesmo tendo nascido de novo, não tivermos perseverança na vivência do processo da redenção, a qual, repetindo, é composta de 8 estágios, que volto a mencionar para que fiquem bem gravados na memória de todas as pessoas que tiverem acesso a essa preleção. Expiação, que já abordamos, libertação, sobre a qual estamos falando, hoje é o capítulo 2, porque, como vocês vão ver, esse é o estágio mais longo do processo da redenção. Regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e glorificação. Na semana passada, encerramos a preleção, pelo menos a minha lembrança é essa, no ponto em que falávamos sobre a proteção de nossa mente contra os ataques, contra a investida maléfica do diabo. Tenhamos, então, presente que nosso Senhor Jesus realizou, sim, a expiação de nossos pecados, de nossas maldições e de nossas transgressões, todas. Mas ele não eliminou a maldade do mundo. Consequentemente, a possibilidade de pecarmos continua existindo. E o inimigo da vida eterna está sempre à espreita, tentando acorrentar-nos à sua perversidade. Por isso, é indispensável que nos libertemos desses grilhões, dessas cadeias, desses anzóis ou correntes, para que não sejamos arrastados e arrastadas à perdição do diabo. Assim, para que nossa mente esteja revestida e protegida de toda essa ação maligna, devemos cobrir-nos com a proteção invencível, inquebrantável do sangue do Cordeiro. Vocês certamente perguntarão, e se vocês não o fizerem, alguém de fora da igreja que tiver acesso a essa ministração poderá perguntar, mas começando por onde? Vou deixar que a Bíblia se pronuncie. Em Deuteronômio 6:5. Lá está registrado: amarás, pois, Iá, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A palavra alma aqui, amados irmãos e amadas irmãs, representa, é uma das possibilidades, é claro, não estou querendo esgotar o tema, mas representa a mente, o pensar, o sentir. O coração aqui tipifica o crer e as forças indicam ação e atitudes. Trata-se de uma representação das áreas onde o diabo, a carne e o mundo agem para tentar cooptar-nos. Precisamos permitir que o sangue do Cordeiro quebre essas correntes que procuram aprisionar-nos. Mas não nos enganemos. Essa libertação não é algo imediato. Na verdade, é um processo gradual que só pode ser alcançado por meio da busca e da compreensão com prática obediente da palavra de Deus. Paulo,
o apóstolo, destaca esse processo muito bem ao dizer em Gálatas 4:19 a frase: até que o Cristo seja formado em vós, na qual Paulo reconhece, e mais do que isso, evidencia a transformação contínua que ocorre à medida que nos entregamos a esse caminho de libertação e formação no Cristo de Deus. Porque é disso que estamos falando e é disso que vamos continuar a falar. Agora, feita essa pequena introdução, veremos os processos que acontecem na mente. Vou até colocar um slide aqui. Esse slide, para vocês se divertirem com ele. Estão conseguindo vê-lo? Irmãos, irmãs, estão vendo o slide? Sim. Obrigado. Obrigado. Então, vamos analisar agora, vamos repassar aqui, só tomar uma aguinha, os processos que acontecem na nossa mente. Os pensamentos, muita coisa que vou falar aqui, poderão parecer óbvias, mas têm de ser ditas. E têm de ser colocadas no nosso agir cotidiano. Então, os pensamentos são formados na mente. A partir do momento em que eles se formam, geram crenças, as quais vão produzir atitudes que produzem resultados. Então, sentimentos geram crenças que produzem atitudes e daí resultam consequências. Se uma pessoa persiste em agir malignamente, o ciclo de aprisionamento se alimenta e se fortalece, tornando essa criatura cada vez mais prisioneira das trevas. Nesse caso, se a mente de uma pessoa for tomada, será necessário aplicar o processo de libertação pela palavra. Em Efésios 6, 10-19, o apóstolo Paulo, intensamente, falta-me aqui um advérbio de quantidade, inspirado, ele nos fala sobre a armadura espiritual, capaz de proteger-nos da ação diabólica que age contra nossas vidas. Essa peça poderosíssima é dividida em 6 partes. Vou colocar o slide para vocês também se deliciarem com ele. Aí está. Fica mais fácil se nós acompanharmos também pelo visual. Então, essa poderosíssima armadura espiritual é dividida em 6 partes. O capacete da salvação, pus até uma setinha aí para vocês acompanharem, a couraça da justiça, que vem logo em seguida, o cinto da verdade, que nesse desenho não está muito bonitinho, não, mas ele está aqui. O escudo da fé, a espada do Espírito e o calçado do Evangelho da Paz. Muito bem. Essa armadura começa de cima para baixo, pelo capacete da salvação, cuja função é proteger nossa mente contra as investidas de Satanás. Mas de qual capacete Paulo está falando? Vamos permitir que ele próprio nos esclareça em Romanos 1,16. Diz Paulo: porque não me envergonho do evangelho do Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Devemos, pois, ter a mente do Cristo de Deus, e isso nos livrará do mal e nos trará salvação, conforme aprendemos em 1 Coríntios 2,
15 e 16. Vamos ler. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Cristo. Então, o capacete representa a salvação que a mente de nosso Senhor Jesus nos dá. Amados irmãos e amadas irmãs, não vou chamar de parêntese, mas preciso abordar aqui com vocês 3 palavrinhas cruciais. Penso até que as coloquei aqui num slide. Não coloquei não. Deixa a armadura aí para vocês. Mas são as palavrinhas obsessão, opressão e possessão. Porque nós estamos falando aqui do segundo estágio do processo da redenção, a libertação. Então, vamos analisar essas 3 palavras cruciais. A obsessão afeta a mente. E ela tem o significado de desejo, motivação ou impulso irresistível para realizar um ato irracional. Porque se o ato é racional, então não é uma obsessão. O opositor, o inimigo da vida eterna, busca agir na nossa mente, primeiro por meio da obsessão, seduzindo as pessoas ou buscando seduzi-las com desejos carnais e expondo-as ao mundo. Ele tenta enganar as pessoas com desejos idolátricos, vícios, perversões malignas, causando loucuras, traições, que destroem vidas, casamentos, famílias e trazem desgraça. É fundamental que a pessoa resista a essas tentações, claro, e busque a orientação divina para manter-se firme contra as artimanhas do maligno. Mas o diabo não se contenta apenas com a obsessão. Esse é o primeiro ataque, geralmente, nem sempre. Às vezes ele já pega pesado logo do início. Seu objetivo vai muito além, porque ele busca destruir a vida da pessoa por completo. Esse é o objetivo dele. Arrastar o maior número possível de pessoas para a destruição que ele sabe que o espera. Uma vez que a obsessão esteja instalada na mente, o inimigo dá o seu próximo passo, a opressão, por meio da qual ele vai tentar dominar agora o coração da pessoa. Conquistado mais esse objetivo, está aberto o caminho para a conquista total, para a possessão, com a qual Satanás passará a comandar as atitudes da pessoa e sua vida como um todo. Está evidente para nós que é vital resistirmos a esses estágios progressivos que nem sempre são claros, porque muitas vezes o inimigo vai direto ao coração da pessoa, se o coração estiver mais fragilizado. Mas nós precisamos, então, resistir buscando a libertação em nosso Senhor Jesus, para rompermos as correntes desse ciclo destrutivo. A opressão marca o estágio em que muitos demônios, eventualmente, entram na pessoa, levando-a à perda de sentido na vida, enquanto o mundo continua oferecendo a ela ilusões, e ela se deleita nos pecados da carne que o diabo apresenta. Mais à frente, na possessão, o domínio satânico está completo. E a pessoa é conduzida a um mergulho destrutivo no abismo de trevas.
E uma vez atingido esse ponto, é remota a possibilidade, não impossível, para Deus nada é impossível, mas é remota a possibilidade de escape. Então, o capacete da salvação é indispensável para impedir que a mente caia sob o domínio satânico, uma vez que ele, capacete, proporciona uma vigorosa proteção contra os ataques do maligno, sob a principal porta de entrada, que geralmente é a primeira. E dando a necessária continuidade ao estudo da libertação, nós vamos passar agora para o estudo da couraça da justiça. Vocês estão vendo aí na figura algumas coisas emblemáticas a respeito dessa couraça, cuja função primordial é proteger nosso coração contra os assaltos do maligno. Nesse momento, para nós visualizarmos todo esse conjunto maravilhoso da armadura de Deus, considero importante, fundamental até, nós conferirmos a passagem que está em Efésios 6, versos 11 a 17. Vamos ler. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo vossos lombos cingidos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, para a gente não perder o costume, fazendo aqui um breve parêntese, gostaria de lembrar o seguinte: nosso Senhor Jesus realizou a expiação de nossos pecados, transgressões e maldições. Mas ele não extinguiu as violações, as quais continuam a ser manipuladas pelo iníquo, que nunca desiste de tentar seduzir-nos, para levar-nos à sua quadrilha demoníaca, que será destruída. Então, para vivenciarmos a transformação e a libertação, vou cometer aqui um pleonasmo tautológico. É obrigatoriamente imperativo seguir a vontade do Altíssimo Deus, conforme está escrito em Romanos 12, 2. Diz Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nunca a nossa, a vontade dele. A couraça da justiça, mencionada em Efésios 6,14, vem para proteger-nos. Quando ele fala: estai, pois, firmes, tendo nossos lombos cingidos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Aqui está ela, essa couraça imponente. E aqui
eu queria só fazer um breve comentário para você, sem entrar em detalhes, sobre a palavra justiça em hebraico. Em hebraico, a palavra justiça se diz tzedek. E se nós fizermos um estudo primário que seja desta palavra, nós veremos que ela significa justiça, sim, mas é um dos fundamentos essenciais do reino de Deus. Porque esse termo traz um conteúdo que abrange a fé, a própria justiça, a obediência, a humildade, o reino e o próprio acesso a ele, como nosso Senhor Jesus nos orienta em Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Porque quando alguém vive na busca constante, como nós na Igreja de Deus, da justiça e do reino, essa pessoa se torna justa, conforme afirma Provérbios 21, 21. Quem segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. E Abacuque, lá no seu capítulo 2, verso 4, afirma o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Assim, nós compreendemos que a busca pela justiça e o viver pela fé, com a fé e da fé, são elementos fundamentais para habitarmos no reino de Deus. Então, em Hebreus 10, 38, nós temos um verso contundente. Meu justo viverá pela fé. Esse meu aí é importantíssimo. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Reflitamos sobre esse verso. Fique como um para-casa apostólico para vocês. Então, continuando. A justiça sobre a qual estamos falando, porque entramos na questão aí da armadura de Deus e no seu item, couraça da justiça, torna-se uma blindagem para o nosso coração. E agora nós precisamos conversar um pouquinho sobre o que é coração. Quando lemos na Bíblia sobre essa palavra coração, o que está realmente sendo transmitido ali? Ele simboliza muita coisa, mas eu vou dar destaque a algumas aqui hoje. O nosso inconsciente. Não se preocupe, e vou esclarecer isso ao longo da conversa. Estou só introduzindo o tema. Essa relação entre justiça e coração é evidenciada em muitos versos que destacam aquilo que eu chamo de uma dinâmica, um relacionamento único, uma imbricação entre a mente e o coração. Vamos ver algumas dessas passagens. Provérbios 4, 23. Nos lembra que, sobretudo o que se deve guardar, guardemos nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, a justiça atua como uma salvaguarda, protegendo as fontes mais profundas da nossa existência. E essa dupla dinâmica é crucial, como o próprio profeta Jeremias, no seu capítulo 17, verso 10, nos fala. Eu, Iá, que na verdade o próprio Iá falando, por meio de Jeremias, eu, Iá, esquadrinho o coração
provo os rins, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Por isso, a justiça molda não apenas nossas ações externas, mas também os sentimentos e motivações do coração. Assim, a busca pela justiça protege e influencia, claro, positivamente essa dinâmica entre mente e coração e promove uma integridade ou uma integração profunda e equilibrada. Vamos ler mais algumas passagens bíblicas sobre essa questão de mente e coração. Salmo 7, 9 a 11. Eu vou ler só uma parte. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás a Iá, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jeremias 11, 20. Mas, ó Iá dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu tua vingança sobre eles, pois a ti revelei minha causa. Então, gente, existe uma distinção clara entre mente e coração. A mente representa o consciente e o coração simboliza o inconsciente, o mais profundo, o subjacente. Essa verdadeira dualidade é abordada com muita frequência na Bíblia. Já citamos algumas passagens e vou citar mais uma aqui, Provérbios 23, 7. Porque, como imaginou em seu coração, assim é ele. Ou seja, coração aqui representa não apenas o órgão físico, mas também e principalmente os pensamentos profundos e o inconsciente. O consciente, para a gente entender melhor, lida com a nossa percepção imediata, superficial, as coisas que são claras, que estão diante de nós, que são acessíveis, enquanto o inconsciente, tipificado pela palavra coração, abrange as emoções, desejos, pensamentos mais profundos, a maioria deles não acessíveis à nossa consciência, ou seja, a gente não os percebe, nem sabe que eles estão acontecendo. Então, essa compreensão da dualidade entre mente e coração pode guiar-nos na busca pela integridade e pelo equilíbrio em nossas ações e pensamentos, se nós reconhecermos e harmonizarmos essas duas dimensões. Num desenho que eu coloquei aqui, fica bem claro o que eu estou dizendo. A concepção artística de um iceberg, em que temos uma parte pequenininha do lado de fora, emersa, e a parte bem maior, submersa. Essa parte que está aqui para fora da água é a representação do consciente, da nossa mente. O inconsciente, simbolizado pelo coração, é toda essa porção aqui, muitas vezes inacessível pelos meios usuais. Então, a própria psicologia convencional chama de consciente a parte da mente que está focalizada e acessível à percepção e ao nosso pensamento imediato. E o inconsciente é aquela porção, aquele segmento que incorpora pensamentos, memórias e desejos que estão fora da nossa percepção imediata. E isso, a atuação do inconsciente,
influencia poderosamente nosso comportamento, na maioria das vezes, de maneira que não conseguimos identificar, nem mesmo reconhecer. Por isso que eu coloquei esse desenho, essa representação do iceberg, para vocês verem que a parte inconsciente é muito mais imponente, mais substancial do que a parte consciente. Então, aonde que estou querendo chegar? O inconsciente pode ser considerado um verdadeiro portal para a ação da palavra de Deus. E, é claro, da palavra do inimigo, evidentemente, mas nós estamos querendo aqui resolver a situação, libertar-nos de toda essa interferência maligna. Então, quando a palavra de Deus, de fato, penetra em nosso inconsciente, em nosso coração, ela influencia pensamentos, emoções e, por consequência, orienta toda a nossa linha de atitudes, de comportamentos, da maneira mais adequada, mais elevada. E essa ideia está alinhada perfeitamente com a passagem, por exemplo, de Hebreus 4:12, que diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando permitimos que a palavra de Deus atue em nosso inconsciente, leia-se, em nosso coração, ela se torna um poderoso estimulador de transformações libertadoras profundas em nossa vida, moldando não somente o coração, mas refletindo também na modelagem da nossa mente, de maneiras que, eventualmente, se refletem em nossas ações e nossos comportamentos. Eu costumo resumir isto aqui dizendo o seguinte, que a couraça da justiça simboliza o ingresso de Deus em nossas vidas. O momento em que ele entra, se estabelece. Então, ele nos guia, ele nos protege, ele nos conduz. Ao ouvirmos a palavra dele e permitirmos que seu espírito acesse profundamente nosso ser, nós conquistamos uma blindagem vigorosa que nos protege contra qualquer influência maligna, além de simbolizar a justiça divina. Essa couraça também representa a integridade e a retidão que o Altíssimo Deus traz consigo e coloca em nós e à nossa disposição. Por isso, ao permitirmos que a justiça de Deus nos envolva, essa couraça se instale à nossa volta e se aprofunde também dentro de nós, tornamos-nos mais resistentes, eu diria que invulneráveis às investidas malignas, porque nós recebemos a proteção do próprio caráter divino que passa a agir em nós. Um outro parêntese bem curtinho aqui, que eu gostaria de passar para vocês, me ocorreu, é sobre a palavra hebraica para coração. Coração em hebraico é expresso pela palavra lev. Nós temos a letra lamed e a letra veit. Lev. Se nós juntarmos essas duas letrinhas, lamed e veit, nós vamos ter uma, que é lamed, significa direção e outras coisas, mas nesse caso aqui, direção. E veit, que muitas vezes a gente pronuncia beit, significa casa. Então, gente, olhem que coisa maravilhosa nós encontramos lá
nessa palavrinha. A palavra coração em hebraico significa a direção que a nossa casa terá. Ou seja, eu pergunto para vocês, quem está determinando e, assim, definindo a direção de vocês? Por favor, reflitam sobre essa pergunta e tenham muito cuidado, porque se nos deixarmos conduzir por nossas próprias tendências, vontades, opiniões, cheias de imperfeições e fragilidades, para qual casa nos dirigiremos? Pensem sobre isso, porque o nosso coração é isso, é a direção que teremos, que nossa casa, o nosso conjunto terá. Para onde queremos ir? Aí vocês vão dizer, essa é fácil. Nós queremos ir para nosso lar eternal no reino de Deus. É isso que nós queremos. Para atingir nosso objetivo, é obrigatório, mandatório, crucial, fundamental, irretratável, irrevogável, vamos colocar qualquer coisa que não possa ser mudada, que nos submetamos totalmente à direção divina e não ao nosso coração, a fim de que somente ela, a direção divina, nos conduza e oriente. Ou seja, vamos trocar o nosso coração pela direção divina, porque assim nós iremos para a direção correta que desejamos. Então, renunciemos à propriedade de nosso coração. Como? Entregando-o ao Altíssimo Deus, para que ele imprima sua vontade na profundidade de nosso ser. E aí, nosso comportamento passará a ser pautado exclusivamente por seus desígnios e juízos. Seus aqui, de Deus, bem entendido. Então, nosso inconsciente, e agora vocês sabem que o coração é o símbolo desse inconsciente, cheio de substâncias espirituais e emocionais, precisa passar por um processo de libertação e transformação. A palavra de Deus, que traz perdão, graça, amor e paz, principalmente por meio de nosso Senhor Jesus, é fundamental nesse processo. Então, a couraça da justiça do Cristo entra em ação nessa área do coração, protegendo contra quaisquer influências malignas. Então, ao permitir que a justiça divina opere, estabeleça essa couraça firme, nós experimentamos uma salvaguarda que vai muito além das circunstâncias, promovendo em nós uma proteção e uma integridade espiritual indefiníveis. Vamos ler uma outra passagem bíblica pertinente ao que estamos conversando, contundente nas palavras do próprio Altíssimo Deus. Êxodo 4, 6 a 9. Disse-lhe mais Iá: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda Iá: torna a introduzir a mão no peito. Ele assim o fez, novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra.
Vocês se lembram que passagem é essa? É o relato em que o Altíssimo Iá manda Moisés tirar o povo do Egito. E esses sinais descritos como lepra, após colocar a mão no coração, destacam uma importantíssima mensagem espiritual. Demonstram que se agirmos com base em nosso coração, podemos desenvolver uma lepra espiritual. Lembremos que desde a queda no Éden, nascemos com intenções malignas, maldade e mentira. Se agirmos com fundamento no coração pecaminoso, o que obteremos como resultado? Uma lepra espiritual, uma contaminação, que se manifesta de diferentes formas, por exemplo, injustiça, inveja, raiva, mentira. Então, qual é o antídoto para essa doença espiritual? Vivermos por justiça e fé, segundo a palavra de Deus. Repetindo Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Então, a libertação, irmão Marcelo, por gentileza, quanto tempo? 2 minutos, eu ia entrar agora, irmão. Obrigado. Bom, repeti Abacuque, então eu estava dizendo que a libertação da injustiça é essencial para nós, pois a injustiça é comparada à lepra e envolve fortalezas malignas, como inveja, ira, raiva, mentira, depravações de tudo quanto é tipo. Para obtermos uma vida alinhada com os princípios divinos, precisamos destruir completamente essas fortalezas perversas. Mas deixemos que o apóstolo Paulo, sempre inspirado, nos instrua. Em 2 Coríntios 10, 3-6. Por quê? Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, removendo pensamentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência do Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez estando completa vossa submissão. E também, em Efésios 6,14, ele nos dá mais uma recomendação vigorosa. Como nós já lemos lá, eu vou repetir aqui, para fazer o encerramento desse estágio, dessa porção. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amados irmãos e amadas irmãs, na próxima semana, se o sempiterno Iá assim o permitir, continuaremos analisando o estágio da libertação, mergulhando no próximo componente da armadura de Deus, o cinto da verdade. Lembremos e pratiquemos o estágio de libertação, que é a jornada essencial para alcançarmos a verdadeira liberdade. E envolve a renúncia ao diabo, a carnalidade ao mundo, e resulta em alinhamento harmônico, coeso, sólido de nossa mente, de nosso coração e de nossas ações com o caráter de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me,
Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me.